Brasil, a gente vai projetar esses confrontos e também encaminhar o final de semana, Campeonato Brasileiro, tudo sobre a dupla Grenal. Seja bem-vindo, vá participando conosco pelo nosso Twitter, @donosdabola_rs, na fanpage do Facebook, lá no nosso Instagram, @donosdabola_rs também, vem com a gente. Olha só a bancada aqui, time completo. Ribeiro Neto, Daniel Oliveira, Fabiano Baldasso. Que isso? Ô, Baldasso aí, cara. E José Aldo Pinheiro. Aí, Baldassinho, tudo bem, cara? Como é que tá, cara? Como é que tá, Chico? Pô, bom, cara. Ah, pensei que era cara, pô. Seja bem-vindo. Prazer. Nosso convidado de hoje, jornalista Fabiano Baldasso, jornalista de mídias sociais. Quero agradecer a assessoria de imprensa do Fabiano Baldasso, que liberou a participação dele no jornalista programa. de Twitter. Você Professor Fabiano Baldasso. É verdade, é verdade. Ingressando na área acadêmica. João Batista Filho, vem com o seu destaque na Central Band do Esporte. Boa tarde, João. Boa tarde, Chico. Boa tarde para todos que estão nos assistindo e boa tarde também para o Fabiano Baldasso. Olha só, o Internacional já tem o time titular definido, é aquele mesmo que vem jogando junto com o técnico Argel e o William na lateral direita. O Léo foi bem, foi elogiado, mas vai jogar na lateral direita o William contra o Ituano amanhã em Itu. Um detalhe na delegação é que Lisandro Lopes está vivendo um inferno astral, Chico Garcia. Ele torceu o tornozelo no treinamento, está fora da viagem, a relação saiu com o Lisandro, mas ele está fora, por isso o Taiberson entra na delegação colorada. Já a gente debate sobre isso, né? O Lisandro com agora uma baixa por lesão, né? Tecnicamente havia caído, já estava no time de baixo e agora fora por lesão. Com a chegada do técnico Argel Fuchs, o Inter retomou o caminho das vitórias. Mas mais importante que os resultados, é claro, né? O trabalho desenvolvido pelo novo comandante. E Argel está recuperando alguns jogadores que, olha, haviam perdido espaço no time. Olhando assim, parece que está tudo normal em mais um dia de treinos. Só que para alguns deles, tudo está diferente. E este é o responsável. Cada um tem a sua responsabilidade, cada um sabe a sua função. Aí cada um está dentro do seu quadrado e cada um é responsável pelo seu setor. A Argel orienta a atividade enquanto toma um cafezinho. Isso mesmo. O que não muda em nada o jeito do treinador. O mais importante é você extrair o melhor de cada jogador. E esse é o meu trabalho, é o mínimo que pede para um treinador, é você conhecer um clube. Desde que Argel chegou, a vida deles mudou. Principalmente para Vitinho, titular absoluto. Paulão também ganhou espaço e até Valdívia está repetindo as atuações do início da temporada. É a conversa com o Argel, né? O Argel dando tranquilidade à equipe e é bom para todo mundo, né? Paulão bem ali, quem tá entrando agora, Vitinho também, nós precisamos dele também. É um jogador de qualidade que pode fazer gol também a qualquer momento. Mais do que jogar bem, esses jogadores têm sido decisivos mesmo. Sem eles, a história das últimas partidas, talvez, seria diferente. Vitinho balançou as redes na Copa do Brasil e também participou de várias jogadas importantes da equipe, deixando os companheiros na cara do gol. Já Valdívia marcou 2 gols contra Ituano e Atlético Paranaense. Tá dando tudo certo, um próximo do outro. Não torcendo quando o companheiro tá marcando a bola. Então tá dando tudo certo, 2 vitórias. Paulão é outro que fez gol no último jogo. A fase também é boa para Newton, que voltou a ser titular. Tem vários jogadores ainda que vão ter oportunidade. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que são jogadores que vão ter essa oportunidade de também buscar um lugar dentro da equipe. Não existe cadeira cativa para ninguém. O jogador que estiver hoje fora, né, trabalha mais ainda para buscar um lugar. Né, e o jogador que está jogando, a performance dele que vai manter ele na equipe. Então a gente vai criar essa disputa sadia. Assim, o Inter de Argel vai tentando iniciar uma nova trajetória. E ninguém quer ficar para trás. O Vitinho voltou a ser aquele jogador que a gente esperava, né? O Paulão tá ganhando sequência, o Newton tá aparecendo no time. São os novos jogadores aí com titulares do Argel. Vitinho voltou a ser o que se esperava como? Daquele jogador que veio do Botafogo. E aquele jogador ele não veio do Botafogo, isso faz 2 anos. Aquele jogador que chegou no Internacional e que todos nós sabíamos que era um jogador diferenciado. Que não se ajudou em determinado momento. Não se ajudou, mostrou problemas extra-campo. Isso. E é um menino. Se a minha comissão técnica e os meus dirigentes não têm capacidade de recuperar um menino de 20 anos de idade que está desfocado, então larguem, façam outra coisa. O Argel chegou, um treinador focado, firme,
e recuperou o Vitinho em 2 dias. E tem em duas 2 dias coisas. ele recuperou o São Vitinho. duas coisas. Uma coisa eu concordo com o Baldasso. Uma coisa eu concordo com o Baldasso. Não, em muitas vocês concordam. Por exemplo, esse pau sistêmico do Diego Aguirre, vocês têm em comum isso. Não, eu não quero falar mais Essas mal do... críticas Eu não quero do mais... trabalho eu do até técnico Diego, gostaria de... defenestrando um técnico que foi semifinalista da Libertadores, vocês têm isso em comum. Defenestrando um técnico que jogou a Libertadores no lixo. Inclusive outros 29 clubes também. Isso aí eu concordo plenamente com o Baldasso. O Nacional jogou a Libertadores mais ganha da história. Meu Deus, como é fácil ganhar uma Libertadores. Tá. Como é que o Corinthians não ganhou? O Atlético Mineiro. Essa estava fácil. É muito fácil ganhar uma Libertadores. É uma incompetência não ganhar a Libertadores. Esta foi uma incompetência. Admirado. Olha, é muita incompetência não ganhar uma A incompetência do Libertadores. Internacional nesse processo de Libertadores foi tão grande que foi realmente do surpreendeu. Foi do Diego Aguirre, porque tudo é o Diego Aguirre. Não. Falando sério, gente. Olha aqui, Nossa, eu estou falando sério. Tá chovendo lá fora. Não. A culpa é do Diego Olha Aguirre. aqui, ó. O Internacional. Mas é dele, não é minha, o Inter que o Aguirre deixou bagunçado, psicologicamente morto, um time deprimido. Simplesmente o estrago foi tão grande, mas tão grande. Eu não estou dizendo que ele não tenha feito coisas boas. Eu só acho que ele perdeu todas as coisas boas que ele fez com os 2 meses de coisas erradas que ele fez. E não só ele, a comissão técnica dele. Eu não posso tirar da análise do Aguirre o preparador físico que veio grudado umbilicalmente com ele, né? Não é assim. Todo preparador físico vem de confiança do técnico, né? E quando a preparação física está ruim, a gente tem que criticar a metodologia do cara. Mas veio, né? Também. Faz parte do trabalho da comissão do Aguirre. E simplesmente o Internacional não conseguiu implementar o que precisava. Chegou na semifinal da Libertadores na América contra o Tigres, em que todos nós dizíamos que o Inter, embora tivesse adversários difíceis, era tecnicamente melhor. Vocês esqueceram disso? A gente dizia isso. Não, mas o time estava completamente desembocado, com jogadores voltando de lesão, né? Desembocado porque o Inter afrouxou a corda durante todo o período de Copa América. Né? Não, mas olha aqui, ó, o Internacional o Internacional continua tendo problemas. O seu zagueiro titular não pode jogar. O Hever. Mas não, o Juan. Olha, eu vou dizer então, esses são problemas que eles... Daniel. Esses são problemas que continuam. Danielzinho, que continuarão no Internacional. O Inter tinha problema com 3 jogadores, tá? Juan, porque é velho. Nilmar. D'Alessandro, porque é velho. E Nilmar, porque é descontado. Os outros o resto tudo não é descontado. O Nilmar, o Internacional não conseguiu resolver um problema que ele tinha. Então, mais ainda... Mas o Sacha teve lesão no tornozelo, o Valdívia teve lesão muscular. Chico, teve lesão por causa do preparo físico. O Douglas do Grêmio, que é um senhor grisalho, gordinho, jogou mais partidas que o Rodrigo Dourado, que é um guri nessa temporada, porque o Inter poupou o Dourado, Chico. Tá errado. O William é a mesma coisa. Eu acho que um ou outro caso poupou. Agora, eu não posso desconsiderar os problemas que o Diego Aguirre enfrentou e que lá na frente o Argel vai enfrentar também. Ele também não vai poder contar com os mesmos. E outra coisa, Chico, sobre o aproveitamento do Vitinho, eu critiquei isso aqui no programa. Quando o Nilmar, numa das 300 vezes que ele foi poupado, estava fora do time, durante o período de Copa América, em que ele poderia manter um sistema de jogo, ele botou no time, para testar o time para a Libertadores, o Lisandro e não o Vitinho. Mas o Lisandro estava melhor que o Vitinho, Baldasso. Mas não estava. O Vitinho quando entrava não dava resposta. Não dava resposta. Mas é que o Vitinho, faltou para o Vitinho sequência. Aí eu até posso, daqui a pouco, cobrar do Diego Aguirre. Acho que sim. Faltou para o Vitinho sequência. De repente o Vitinho tem mas caso ele e caso. Começou o ano, Daniel. O Lisandro Lopes chegou e se adaptou imediatamente. O Vitinho chegou, não conseguiu jogar, agora está tendo a sequência. Aí eu até vou achar que o treinador errou, tá? Poderia ter dado mais sequência. O Vitinho não viajava, o Vitinho ficou em 2 jogos da Libertadores fora, o Vitinho ficou em Porto Alegre. Mas lembram como foi o começo do ano? Ele metendo gols no São José, num grande jogo, 4-4, ele fez 3, não foi isso? Aí desfocou. Ele achou que ele era um artista, que tinha que ser a primadona do espetáculo, e não treinava, não se preparava, vivia na noite. Aí a solução é tu separar um cara que tu sabe que é um jogador ambidestro, que sabe chutar de fora da área, que tem drible, mas aí tem que entender a circunstância, veio a família do cara, isso leva um tempo, daqui a pouco o cara não se ajuda, tu bota o cara e não dá resposta, tu tem que botar um cara que jogue, né? A recuperação eu acho que o Internacional fez, tá? A recuperação foi trazer o pai do jogador para cá, para encostar um pouco nele e tentar ajudar. O Grêmio uma vez fez isso com o Guilherme, centroavante, te lembra? Guilherme. Não adiantou, porque eu trouxe o irmão dele, foi ele e o irmão para a noite. Então, o resultado não surtiu o efeito que se esperava. Exatamente. Mas o clube tomou essa providência. No caso do Vitinho, eu acho que o Inter fez sim. Chamou o pai do jogador e mandou encostar. Permita-me discordar de vocês em relação à zaga do Internacional. O Inter hoje tem um zagueiro titular, só um. Os outros estão brigando por lugar no time. O único zagueiro titular do Inter é o Paulão.
E eu vou dizer, e por eu uma acho que é questão isso de aí. e uma questão Eu tô concordando contigo. e uma aí, questão, Ribeiro, e eu não discordo disso. Eu acho o Paulão limitado tecnicamente. Só que ele é o único zagueiro veloz de todo o grupo do Internacional. Só gostaria aqui de dizer uma coisa para vocês que eu acho que é importante. Assim. Eu sei e eu admiro muito o Fabiano Baldassi, que é meu nobre colega, um cara brilhante, né? Um cara que tem uma facilidade de expressão que é fantástica. Mas é um imbecil. Só pode ser essa a sequência, né? Não pode ser outra coisa. Não é Que isso. tá estranho. Vai pra tese. É que assim, ó, o Baldassi, quando comentou o último jogo do Internacional pela Rádio Bandeirantes, ele fez o ouvinte, o torcedor do Inter, acreditar que estava vendo uma nova revolução. E que o Baldassi se entusiasmou, e talvez até tenha motivos para isso. Acho que ele se empolgou demais. Eu só acho assim, ó. Critica ele, então. Tu tá costurando, não costurando e a roupa não tá pronta, ó. Eu só acho assim, ó. E a festa tá primeiro, Nilton está se recuperando, verdade, mas calma. Tá, mas o Nilton não é só o Argel. O Nilton é um problema que ele tinha. Ele estava acima do peso, perfeito. E ele começou agora a ganhar. Vitinho está se recuperando, mas calma, entendeu? Vamos mudar um pouquinho. O Valdívia mudou seu posicionamento. Não, eu acho importante o Sacha tu mudou pedir seu calma. posicionamento. Eu acho importante tu pedir Só que calma eu de acho um cara que que disse aqui tem que ter sequência, cara. No começo do ano não ia dar mais nada para a dupla Grenal. Não, eu falei do Grêmio. Então eu acho importante a tua calma. O Inter tu acha que ainda disputa o Ribeiro, título. Não, O Grêmio vai ser rebaixado. o Inter vai disputar com o Grêmio quem Sabe qual é a minha divergência em relação a ti, em relação ao Daniel? Eu vou acumulando coisas durante a semana que eu não concordo, eu junto tudo e largo tudo quando eu venho aqui. Beleza. O Daniel falou esses dias que esperava que o Internacional continuasse tendo progressos. Sim. Eu não concordo. Eu acho que se o Internacional tiver a manutenção do que aconteceu no final de semana, não precisa mais de progresso nenhum. Mas eu acho que é muito pouco ainda, Baldassi. Não é? O jogo foi impecável, Daniel. Eu achei que o jogo foi bom. Eu já não achei que o jogo foi impecável. Só porque... um dos melhores, um dos grandes times desse campeonato. Baldassi, vou te dizer por que eu não achei que esse jogo foi impecável. Porque o que aconteceu com o Atlético Paranaense pode comprometer contra o Corinthians. O rodízio. O Inter teve 4 chances de gol, 5 e fez 1. Isso também é uma deficiência. Tá bem. O Inter está fazendo pouco gol. Então o processo de evolução que eu espero do time do Inter é criar como criou contra o Atlético, aí eu concordo contigo, mas ter um poder maior de finalização que ele não teve no jogo contra o Atlético. E outra coisa, o Ribeiro Neto com muita propriedade, disse esses dias esse programa é histórico, que não era para nós, para a gente esperar que o Inter fosse mudar fisicamente de uma hora para outra, porque as mudanças de método de trabalho não acontecem, não dão resultado de uma semana para outra. E tem toda a razão. Só que deu. Não. A prova, o Internacional está correndo os 90 minutos e parou de fazer rodízio. A prova do estrago que esse uruguaio fez em Porto Alegre. Estrago desse uruguaio. Não é só dele, ainda. É da preparação física, que o Internacional acatou. Aí eu cobro da direção. E de repente não ter dado o poder que deveria se dar ao Hélio Carraveta para tentar reestruturar o trabalho físico. Porque a maior evolução do Internacional, embora a organização do time, a repetição, e agora deve repetir o time de novo, a maior evolução do Inter foi física. Foi física. Mas por quê? O time correu uns 90 minutos. Se cientificamente, mesmo não sendo especialista nenhum de nós aqui, a gente entende que não teria como a metodologia mudando de forma tão repentina causar reflexos no jogo, a gente tem que entender que os jogadores que estavam lesionados há algum tempo tiveram um tempo maior de recuperação. Sim. O Valdívia está numa função diferente, que ele não precisa Pois marcar aí que tanto. está. O Vitinho não estava jogando, agora está jogando. Mas aí tá- E o time tu está já mais está- focado, a atitude mudou, Bom, tudo isso beleza, contribui. tu estás explicando com muita propriedade todos os fatores que estão englobados. O fato dele mudar posicionamento, por exemplo, ele vai fazer o D'Alessandro correr menos. Sim. O Uma nicho faixa mais dele... restrita do O Argel está fazendo com o D'Alessandro no Inter o que o Roger faz com o Douglas no Grêmio. Tá bom. O Valdívia, ele está correndo menos, embora corra muito, porque agora ele não precisa mais enlouquecidamente marcar o lateral adversário. Nem ele, nem o Tá? Sacha. O próprio Não, o Sacha Sacha, ainda recompõe mais. o Mas Sacha não para cobrir também- corredor. Mas o Sacha também está jogando no Mas nicho nós mais elogiamos atrás. esse esquema, Não, né? Que deu sim. certo em determinado Não, momento. eu não tô porque ele criticando. tem o Neymar pelo escape, o Alonso faz Aí é que transição. está. tô, E eu não- esta é a minha grande bronca que eu, infelizmente, José Aldo Pinheiro, não vou conseguir esquecer. Tá bem. Tá? O Internacional teve um time competitivo. Teve um time que era para ganhar a Libertadores da América. E no jogo mais importante, o senhor Diego Aguirre abdicou dele, que isso que ele tinha criado era dele.
para botar o Lisandro E eu Lopes acho que ele não é imbecil a tem- ponto de fazer isso propositadamente. Tu Eu tem acho a que ele teve garantia motivos de pra que isso. o departamento médico falou para ele que o Eduardo Sacha tinha condição de jogar os 90 Tanto minutos? tia que entrou e mudou o time Não, do não, Brasil. não entrou, não joga no minutos. Não vem com ele, Não, mas só então começa tava com ele, jogando né? dois jogos. Não, eu, aí tá. aí eu já Aí é não o erro. começaria com ele, Esse é o erro. sinceramente. Esse é o Eu erro. não sei se é erro. Ele entrou eu com o acho adversário que sim. um Eu pouco acho que mais aí cansado. esse foi o erro dele. Daniel. Poderia ter começado. O Lisandro Lopes passou 45 dias jogando nada no período da Copa América e ele foi escalado para o jogo no lugar do Sacha, que era o cara que tinha acertado taticamente o time do Tava Internacional. voltando de uma cirurgia, né? Chico, Mas ele estava jogando 3 partidas. Chico, tu desconhece, Contra Chico. outros adversários, não numa semifinal de O que me Libertadores. surpreende, eu consigo ver coisas boas que o Aguirre fez, como fazer do Valdívia e do Dourado verdadeiros jogadores de futebol, mas eu também entendo que o Aguirre perdeu tudo que tinha conseguido por conta de erros subsequentes. Tu não vê erro nenhum no trabalho do eu Aguirre. vejo, eu acabei de dizer, eu acho que ele deveria ter começado com o Sacha, eu acho que a questão física contribuiu, eu só acho que a gente acaba execrando o trabalho inteiro, que pra mim foi considerado bom. Eu acho que o Chegar grande- na semifinal da Libertadores pra mim é bom. Sinceramente, o grande ponto, pelo menos eu penso dessa forma, deu o Diego Aguirre, né? Não é mais técnico do Internacional. A gente começa Mas a é ver que- hoje é que- um outro time, uma aí outra que tá. forma de É que jogar. a comparação é inevitável. E ao que parece, algo que começa a surtir um pouco mais de efeito. Porque eu não esperava que o Inter evoluísse da forma que evoluiu em pouco tempo. Não esperava. Tanto que eu cheguei aqui e disse, ó, o Internacional vai perder do Fluminense. Se tudo der certo pro Inter, vai tomar 2-0 do Fluminense. E eu me surpreendi com a atitude do time. Por isso que eu digo, a primeira evolução do Internacional foi temperamento. Isso. A segunda, físico. Se bem que físico e técnico elas estão ligados É que porque o tem- Inter ficou mais claro, organizado, o time começou a exatamente. correr mais correto. Correu Da forma menos, correta. tô jogando mais, Jogando mais mais fôlego. compactado. Agora, É o que isso me aí. chamou a atenção desse jogo, e aí eu concordo com o Baldassi, que eu espero que o Inter seja assim, é a posse de bola. A bola está comigo, não está com ele. Se tiver que recuar para o zagueiro sair jogando, pega a bola no meio e recua. E o Inter fez isso várias vezes. Jogando em casa, né? Claro. E conseguiu fazer isso com o D'Alessandro não sendo protagonista do jogo. Exatamente. O D'Alessandro não fez uma boa partida. O Inter teve a bola nos pés, trabalhou a bola. E para mim, a grande surpresa nesse time do Argel é a abertura de meio campo no lugar do chileno sem sangue, que foi lá para a Alemanha. Mais um. O Newton conseguiu dar uma resposta que eu jamais esperei que ele pudesse dar. Não só na O marcação, Newton na foi bem. distribuição de jogo O também. Newton foi bem. É um impressionante festival de tentativa de desconstituir tudo que foi feito até agora, como se tudo que foi feito até agora fosse absurdamente equivocado. Vai voltar para o Aguirre? Não. Viaja para o Uruguai, Não. vai lá dar um abraço nele, mas que amor é esse, Os cara? caras da Alemanha e da Inglaterra brigaram por um chileno sem sangue que não vale nada, pagaram um caminhão de dinheiro porque eles são muito burros. Descomprometido. Os alemães, eles são campeões do mundo porque são burros. Não, Não entendem de futebol. dois. Ah, para Não, com não, isso. não, Dá não, dá não, só só mais aqui. sério. Não, vou discordar. Só um pouquinho. Para aí. Os caras da Sampdoria sabem muito de futebol, né, Zé? Por quê? O Arantes agora não presta. Não, tô falando do Arangues. Não, mas a questão Não, eu quero saber o seguinte, tu citou o Jefferson, que eu sei que o Jefferson passou para a Sampdoria. Eu quero É pegar um o milagre, gancho. sabe? O Arangues agora não é... Para aí, eu não vou comparar o Jefferson com o Arangues. Não, tô falando que assim, ó, pelo amor negócio- de Deus. Uma vez o Danilo, que jogava no Internacional, foi vendido por 3 milhões de euros. Eu quero que tu me diga o Então, seguinte, é muito o Arangues relativo. agora não É presta. a forma Não, como tu vende. Daniel, tá? O Arangues agora não O presta. Arangues é bom jogador, só que no Internacional ele não esteve comprometido em nenhum momento. Não, mas Ele eu- usou o Inter como uma ponte para a Europa. Mas parei, uma coisa, eu eu me isso eu lembro que concordo com o quando eu Baldassi. disse que ele Isso eu jogou concordo mais com o mal do Baldassi. que bem, eu fui bombardeado. Não, tu tem razão. Ele jogou muito mais mal razão, do que bem. tem razão. Só que é o seguinte, de repente tem alguma coisa que a gente não sabe que fez com que o jogador não quisesse jogar. Nós não sabemos o Não que foi. quisesse jogar, porque tu te coloca no lugar do atleta o seguinte. O tu Arangues não- queria ir embora, Daniel. Só um pouquinho, deixa pelo menos eu concluir, depois tu vem com teu comentário para discordar, mas pelo menos tenta deixar eu terminar para tu discordar, por Danielzinho, favor. não te estressa. Senão tu vai caminhar na chuva hoje, não vou te dar carona. Opa, eu preciso dela. É o time bom, Ribeiro. Então, o detalhe é o seguinte, o Arangues, de repente tem alguma coisa que a gente não sabe. Eu não sei se o Internacional estava com salário em dia com o jogador. Vias de ser negociado. O cara pode, jogando num clube com um salário atrasado, se machucar e não ser negociado, até acabou estourando agora, eu também tenho que entender o lado do atleta, né? Não, É difícil. Na prática, nós- ele foi bem no nós time estamos ajustado ali da confundindo, Libertadores. misturando duas coisas. Mas no todo, o Arangues realmente deixou a Nós desejar. estamos Não, mas misturando duas coisas. eu não acho que ele foi descompromissado. Nós estamos, Não, eu acho que ele é jogou, Quando né? ele ia para a Temperamento- seleção chilena, acabava temperamento dele é problema de complicado. clubes, acabava tudo. estamos Mas misturando isso aí duas o Inter coisas. alimentou. Aí o problema não é só de jogador. Esse jogador era um jogador que atuava dentro do campo. Ah. Ele não era um jogador que tinha vocação para liderança ou para Isso aí. marketing fora do campo. Mas ele não foi bem no campo.
Ele foi muito... ele não foi bem. A maioria dos jogos... O Arangues não foi bem. Não, gente. vamos eletrocardiograma. Vamos recuperar aqui. Eletrocardiograma. Vamos recuperar aqui. O Arangues teve um começo maravilhoso no Internacional no ano passado. Antes da Copa. Depois da Copa do Mundo, o Arangues não jogou nada até o final do ano. Nada. Começou esse ano irregular, melhorou e foi para a Copa América. E voltou e foi embora. Esse é o Arangues. Então, quando tu for fazer essa análise do Arangues, para não ficar uma análise incompleta e distorcida, tu diz, o Arangues tinha um problema, Pubiano não conseguia bater na bola porque doía. O Arangues teve que fazer um tratamento, ficou parado tanto tempo. Mas eu já e quando ele teve condições, ele jogou bem, ele fez o Dourado funcionar, ele equilibrou o time, ele favoreceu o D'Alessandro e o Inter funcionou porque ele era o ponto Ele não de fez o equilíbrio. Dourado funcionar. O Dourado consagrou. O Dourado foi o responsável pela recuperação do Arangues no Inter. Não vem com essa. E o Arangues, quando ia para a seleção chilena, acabava o problema do Pubis. Não, mas só tem uma coisa que eu acho que é uma questão de histórico, tá? Veja bem, eu não sou nem 8 nem 80. Daqui a pouco o Arangues não presta mais. Não é 8 nem 80. Eu não sou. Eu sou o cara de Nós mais. estamos caminhando para o caminho. Agora eu não vou aceitar isso aí, Ribeiro. Do quê? Vem cá, o jogador estava aqui, era uma beleza. O jogador Mas saiu, eu não vou joga tentar nada. dar a minha opinião a respeito do pelo Arangues, amor de se Deus, você me deixar. aí. O Arangues é o seguinte, e aí eu vou ter que concordar exatamente com o Baldasso, cara. Tá aí, ó. O Arangues chegou voando. Depois da Copa do Mundo, ele murchou. E só foi se recuperar agora, nos últimos jogos, onde realmente estava atuando bem. Então, essa é a história do Arangues no Internacional. Não me venham com churubelos. Eu não vou esquecer o que aconteceu. Concorda com o Baldasso? Concordo. Então pega pra ti. É o argumento que trouxe. Esse é o argumento que o Ribeiro usa. Pega pra ti. É que isso está dentro de um contexto. O Arangues é bom jogador. Não, é bom. Ele é um jogador maravilhoso. Não, ele é. Na seleção chilena realmente é. Não, o que no acontece? Internacional, nos melhores momentos, ele foi maravilhoso também. Nos 3 jogos foi. O que acontece? O Internacional formou um grupo. Sabe o que a gente está vendo agora? Eu vou fazer a relação com o Grêmio. Eu vou granalizar. O Douglas, aquele tiozinho barrigudo do Grêmio, que tem cabelo grisalho e que tem uma técnica maravilhosa, o Douglas jogou 40 jogos na temporada e ele pediu para a direção para não ser poupado para jogar. No Internacional, o Nilmar era dodói o ano todo, o Arangues voltou da Copa América e ganhou férias, o Inter às vésperas. Cara, isso eu nunca vou acreditar na minha vida. Que deram férias para o Arangues há 10 dias de enfrentar o Tigres. Porque o Internacional queria vender. O cara veio de uma Copa América sendo campeão, jogando até o final. O Internacional, pediu 4 dias. O Vitório Pífero, o presidente conhecido como o homem da guilhotina, por conta da sua capacidade de controlar grupo, neste ano está frouxo. E formou um grupo frouxo que perdeu a Libertadores da América. Só agora chegou o Argel, capitão Nascimento, para buscar Não, gol. eu gostaria de fazer, era frouxa. Tá, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Alô, Bolívia. Além, vamos excluir o descompromissado O que é Arangues. descompromissado? Não, você precisa. Aí é o seguinte, adicionar Aurélio, né? Não, Vamos lá. Nós vamos para a primeira série de novo. Vamos lá. Não tem nada de subjetivo. Tem nada de subjetivo. Vamos lá. Eu quero que vocês me digam quem é que se envolveu e que realmente se comprometeu no jogo contra o Tigres. Alisson. Não, vamos mais. Mas é que Alisson jogou bem. Vamos mais. Lisandro Lopes, quando botou lá, Quando foi para a posição dele. Quando foi na posição dele. Quando precisou, os outros não jogaram também, mas, meu. Daniel, Bora Tem gente aí. que não jogaram nada. Daniel, ali a destreinado. corda tinha sido solta, Daniel. Tu não liga o interruptor e pede da noite pro dia para os caras voltarem a jogar Por que bola. um goleiro de 22 anos estava focado e os outros não? O Inter deu férias de 45 dias para os jogadores e quis que eles voltassem a jogar contra o Tigres. Tu quer grenalizar? Então tá. Nós chegamos nesse momento na temporada. O Grêmio não ganhou absolutamente nada. E o Inter foi o campeão gaúcho e semifinalista da Libertadores. O Grêmio está vivendo um ano sabático. O Grêmio está vivendo um ano que está poupando dinheiro e fazendo o que todos os clubes vão ter que fazer. Bem, O Inter palmas está pro pagando Grêmio. 15 milhões de pagamento. Eu concordo com o Baldasso. O Internacional tinha obrigação de ganhar a Libertadores. A terceira colocação na Libertadores da América é um vexame. A exigência do Grêmio não é a mesma do Inter. Claro, porque vocês cobram mais do Inter e a gente vai entrar Porque em outra o Grêmio quase faliu. Eu vou fazer. Faliu. Chico, eu vou fazer uma inconfidência aqui. O presidente Romildo Bolzan disse para jornalistas nos bastidores no começo do ano o seguinte: nós não vamos ganhar nada esse ano. Esse ano nós não vamos ter time competitivo. Se eu me mantiver na primeira divisão, tá bom, que esse ano eu tenho que pagar a conta, botar tudo em dia. E ele é um dos melhores times do Brasil hoje. A conclusão a que chega o consórcio Ribeiro Baldasso não reproduz o que pensam Chico Garcia, Daniel Oliveira e José Aldo Que Pinheiro. bom, né? Esse tem um debate. O Inter não é que ele perdeu a Copa Libertadores.
O River ganhou a Copa É isso aí. Libertadores. O River era 10 vezes pior que o Internacional. Tá vendo, senhoras e senhores? O Inter não perde. O Inter Ô, João ele Batista. tem problemas internos. Não, com o técnico detalhe uruguaio. é esse. O Zé tá pegando uma frase que ela é interessante. O Inter não perde, ele apenas deixa de ganhar. Isso. Não, deixa de ganhar. foi nesse caso. Entregou a Libertadores, ganha. Eu quero te dizer que o Internacional Vocês perdeu estão para sendo um time. conformistas. O Internacional Aí. perdeu para um time que fez uma boa campanha, sim senhor. É. Foi bem na O Libertadores. River juntou os gaiatos lá, foi lá, deu um monte de pau neles Mas, e ô, aqui, Daniel, ó, não fizeram um gol. Daniel, O erro foi o Tigres perder, meu amigo. O Tigres era um bom time de futebol, só que é o seguinte, vocês três que estão Evoluiu. discordando neste momento, vocês também achavam que o Internacional chegava na Perfeito, semifinal da perfeito. Libertadores numa condição privilegiada. Só que eu não Só posso... que no não- primeiro tem jogo se viu um circunstâncias, adversário né? melhor, Baldasso. Não, mas No primeiro jogo se viu um adversário Ok, E melhor. um time apático. É, E um no time com segundo jogadores jogo voltando pior, de hein? lesão. Mas, gente, e muitas coisas. ninguém aqui está tirando o mérito do Tigres. O Tigres teve mérito em suplantar o que sobrou do estrago do Internacional. O mérito do Tigres. A Libertadores não tem fim. Não João dá pra Batista esquecer. Filho, Não. vem com a participação da galera aí. Vamos lá, Chico Garcia. Olha só, o Pedro Martins está dizendo que dia, senhores. Baldasso e Ribeiro concordando em quase tudo. O Marcelo está dizendo por que não estão falando do Moledo porque ele está lesionado. Abraço para o Marcelo Andrade de Montenegro. O Inter, se o Inter não jogar futebol como se deve, será desclassificado até da Copa do Brasil. Quem fala isso é o Márcio Nunes. O Ricardo fala do D'Alessandro. A gente já vai falar sobre o Mazembe, tá? O Ricardo aqui. O Arangues esqueceu o futebol na Copa. Tá dizendo o Tiaguinho. O Ricardo também, agora o outro, o D'Alessandro não joga nada a tempo, já quis pular da barca. Ele é gremista, evidentemente, ele tá tirando onda. Por fim, eu queria, aqui o pessoal tá comentando no nosso Twitter e eu concordo. Que camisa do Daniel Oliveira hoje, hein? Tá todo mundo elogiando a camisa Salmão. do Daniel. É salmão. Muito obrigado. Muito obrigado. beleza, hein? Um abraço, Alexandre. Pessoal da Doctos lá. Aliás, que cor é essa aqui, tu que domina? Rosa Soufflé. Fúcsia. Bom, depois dessas análises, só me resta Soufflé ficar não, calado. né? Soufflé. O rosa soufflé não, né? É sacanagem. Ô, Baldasso, o que é o soufflé dele para ficar roça, né? Beleza. Olha o recado aí. Presta atenção, você que está assistindo o programa. Você que tem o seu carro financiado e está pagando prestações altíssimas devido aos juros bancários. O Rafael, da Simon Consultoria, tem a solução imediata para reduzir a sua prestação pela metade. Boa tarde, Rafael. Imediata pela metade, Baldasso. O recado vai para você que paga um carnê gigante do seu carro e as prestações não cabem mais no seu bolso. Está com dificuldade de pagar as parcelas? Está recebendo ligações diárias, cobrando as suas prestações atrasadas e até mesmo ameaças de busca e apreensão do seu carro? Não passe mais por esse desconforto. Livre-se já desse incômodo e reduza a sua prestação pela metade do valor, 50%. Liga no 3012-8899. 3012-8899. Se estiver enrolado também com outras prestações, cartão de crédito, cheque especial, a Simon Consultoria também te ajuda a sair dessa. Você ainda ganha consulta gratuita. Basta falar que está assistindo os donos da bola. Então não perca essa oportunidade. 3012-8899, 3012-8899, redução da parcela do seu carro pela metade na hora, Fabiano Baldasso. Valeu, tá dado o recado então. É isso mesmo. Pare agora de pagar juros absurdos. Não corra o risco de perder o carro que você suou tanto para comprar. O Rafael deu o recado, tá aqui ó, 3012-8899. Você está em casa agora, está almoçando, está preocupado, meteu aquela batata, ela desceu atravessada. Para, chega de preocupação. 3012-8899, liga para Simon Consultoria e resolve o teu pepino, Chico. Valeu. Vamos resolver. Olha só, ele voltou a aparecer, né? Ele reapareceu nas redes sociais, um dos ídolos recentes do Grêmio. Eu estou falando do goleiro Kidiaba, do Mazembe do Congo, que com a camisa do Grêmio está zoando os colorados pelo 5-0 do último Grenal. Roda o vídeo aí. Congratulations for Grêmio. Congratulations for 5-0. You beat Inter. Inter, bye. Para sempre na história do futebol gaúcho, né? Aos colorados que estão brabos, da próxima vez não faz um fiasco como esse, que aí não vai ter que diaba. Da próxima vez não faz um vexame O desse. bastidor desse Tem, Alguém conhece o contato dele e pediu para ele fazer. Pronto. Tem torcedores do Grêmio que inclusive foram lá no Congo, né? Acho que foram lá e tiveram um contato direto com o Kidiaba. Congratulations
E ele gravou um vídeo com a camisa gravou do um vídeo Grêmio, com a camisa do Grêmio. agradecendo a Aliás, torcida. existia a possibilidade dele vir a Porto Alegre. Sim. Ele vir a Porto Alegre. Não, aí é uma demasia. Eu acho. Não, aí mas passa seria um uma pouco. parte da torcida que ia financiar Mas um recurso próprio. Tá bom, mas eu Ribeiro, Isso faz parte do futebol. Eu prefiro isso aí do que claro, é óbvio. Ribeiro, também, né, primeiro é o seguinte, tem integrantes da geral do Grêmio que são amigos do Kidiaba e tem o contato deles. Você deve ter pedido, grava no teu celular aí e manda pra gente. São amigos. Cara, se o Grêmio faz um evento e traz o Kidiaba para Porto Alegre, para a cidade. Isso é coneta, cara. Não, mas aí assim, Isso é o coneta. clube institucional, eu eu acho que Não, o eu Grêmio não, concordo. desculpa, a torcida. Não, Tá clube bem, não, tá a bem. torcida. O João tem mais informações sobre esse vídeo postado pelo Kidiaba. É exatamente isso. O pessoal da geral ele já está tentando trazer o Kidiaba há um bom tempo, como o Daniel e o próprio Baldasso estão falando. Eles já fizeram uma campanha, só que, claro, tem que coincidir com as datas do goleiro e também com a grana, com o patrocínio. O Grêmio não quis bancar essa informação. Eles procuraram a direção e a direção não quis, e até o próprio pessoal também quer dissociar essa questão do Kidiaba, mas eles estão sim tentando trazer o goleiro. Eu, por exemplo, já falei com ele no WhatsApp, ele responde sempre em inglês, fala francês ou inglês, e o inglês é bem mal, assim, bem ruim, tá? Mas existe uma comunicação com o Kidiaba sim, Chico. Cara, se o Kidiaba desembarca no Salgado Filho, vai ter 500 gremistas, vão levantar o Kidiaba e vão atravessar Porto Alegre com ele nas Legal costas. que ele compra a ideia, né? Legal que ele compra a ideia, posta foto, vídeo, camiseta. Cara, eu lembro Tudo a vida é marketing Daniel, hoje. Ribeiro, eu acho que estávamos só eu e tu naquele programa, na época o jogo aberto aqui, no dia seguinte ao 14 de dezembro de 2010. Nós dissemos aqui, é para sempre. Claro que sim. Nunca mais. E o Inter vai carregar esse carimbo nas costas pro resto da sua vida. Mas não é nem um pouco amenizado pelo que o Atlético fez recentemente com o Raja Casablanca e Não, também porque a pelo nossa fato de que o realidade- Inter ganhou uma realidade, Libertadores naquele ano e chegou Rivalidade na... tem, é que tem uma diferença. O Cruzeiro ganhou o Campeonato Brasileiro. Naquele mesmo ano. Então, o ano do Galo terminou então trágico, é o seguinte, né? Exatamente. Aí teve a possibilidade de tu competir lado a lado e tu foi melhor. E tu foi melhor. Por isso que eu concordo com a postura da direção do Grêmio. Claro. Agora, não vou tirar isso aí do torcedor. O torcedor tá liberado. E sobre a corneta dos colorados, que os gremistas tornam isso gigantesco porque não ganham nada há 15 anos, também é verdade. Essas coisas se tornam mais importantes ainda para o Grêmio. Eu lembro na década de 90, que o Inter não ganhava nada, o Inter todo ano fazia uma festa com bolo para comemorar a passagem do aniversário do ano que o Grêmio caiu para a segunda divisão. Então, quando não se está ganhando nada, algumas coisas ganham importância. O Kidiaba ganhou força. Eu Agora, penso isso na minha vida. Tudo é uma questão de postura. Se fosse o efeito contrário, o Atlético Mineiro, vendo o Cruzeiro perder para o Raja Casablanca, até por quem era o presidente do Atlético, que era o Alexandre Calil, certamente a resposta seria diferente. O tratamento seria diferente. Teria uma chacota em cima, né? Não tenha dúvida. Olha só, o João Batista tem informações sobre o Diego Forlan, que até está cobrando uma grana do Internacional, né? Mas você tem informações sobre um filme que ele vai lançar. Não, é sobre a questão da grana, Chico Garcia, porque o Diego Forlan vai se reunir amanhã, aliás, ele vai se reunir não, os advogados dele irão se reunir com os advogados do Internacional na Justiça do Trabalho, cobrando uma dívida que, segundo o Forlan, é de 10 milhões de reais. Acontece o seguinte, ele saiu, foi vendido para o Japão e o Inter não pagou a rescisão dele. E como todo trabalhador, embora venda, é necessário fazer a rescisão. O Inter não pagou nada para o Forlan, ele foi embora e agora cobra na Justiça. O que se sabe, o que o novo vice-presidente jurídico do Internacional passou para a gente aqui da Rádio e TV Bandeirantes, para o Simon Bianchini mais especificamente. O Inter hoje faz uma reunião para tentar acertar uma estratégia e oferecer alguns valores para o Forlan. Eles acreditam em um acordo. O valor é na casa dos 5, 6 milhões de reais e é óbvio que o Forlan aumenta para pedir mais na Justiça e tentar fechar por um valor menor. O Inter vai ter que pagar alguns milhões para o ex-camisa 7. Olha aqui, ó. Só deixa eu lamentável essa situação, né? Posso perguntar uma coisa aqui? Não fiquem bravos comigo. Qual é o enredo do filme do Forlan? A gente vai falar depois, mas eu queria falar primeiro sobre a dívida. Mas dívida que eu nego, deve pagar, né? Não, mas Não tem? mas Qual o problema do enredo? O Forlan foi o melhor jogador de uma Copa do Mundo. O dia que eu for o melhor jogador de uma Copa do Mundo, eu não vou fazer um filme, eu vou fazer um documentário, um filme e uma novela. Gente, o filme é depois, eu quero saber o custo-benefício do Forlan no Internacional que gerou essa dívida aí. A gente debateu, tá? Aí eu tô com o Ribeiro. Tem que pagar.
Só que eu acho o seguinte, o Forlan saiu muito mais caro do que se imaginava. Claro. Mas não foi uma contratação criticável. Não foi. Só que ele não rendeu, Eu Baldasso. não critico quem contratou, eu tenho que criticar o que ele rendeu. E ele foi o artilheiro mais caro do Internacional no Campeonato Gaúcho Também de todos os tempos. mas tem um aspecto pedagógico nessa contratação. Pedagógico. Quando tu trazes um cara com essa idade, com esse currículo, pagando o salário que pagou e não dá certo, vou simplificar a linguagem para o Ribeiro compreender mais facilmente, coloca a barba de molho. Não repete esse tipo de coisa. E o Inter foi buscar o Undershow. Também pagando na CLT um valor altíssimo mensal para um jogador igualmente que estava lá na Europa. Não comparemos o Forlan com o Anderson, né? O Forlan foi o melhor jogador de uma Copa do Mundo. Mas eu comparo o Forlan, com guardadas as diferenças, ao Escoco. Mas a questão Não. Deixa eu O Forlan esteve à disposição sempre, treinou sempre. Não é melhor que tu não termine, é melhor que tu não termine. Não faça essa O Escoco foi contratado porque foi o melhor jogador de uma Libertadores da América. Nossa. Não, o Forlan não foi só jogador da Copa do Mundo. O Forlan jogava muito, sempre jogou muito. Mas ele já estava velho, e nunca ganhou nada. O Forlan foi gênio no Atlético de Madrid, tu tava em que planeta, rapaz? Nunca ganhou nada. O Forlan, por isso que eu digo, o enredo da história, o filme do Forlan vai ser um fracasso. Meu Deus do céu. Porque não tem nada pra contar. Vem cá, ô Ribeiro, só um pouquinho. Nós estamos debatendo o filme do Forlan, como o Chico Garcia fez questão de frisar umas 15 vezes, o filme é depois. A questão é, Forlan foi caro ou não? Não tá linkado. Nós estamos falando do custo-benefício dele no Inter. E essa foi uma opinião que eu dei lá atrás já. Quando a gente debatia muito, eu achava que o Inter era o Forlan e mais 10, uma vez na Rádio Bandeirantes. O Chico ia ser agarrado, fechado com algumas coisas. Nós estabelecemos um debate. Eu gosto de jogador bom. Nós estabelecemos um debate e eu achava que não. Eu até dizia, eu acho que é o jogador mais caro, o artilheiro mais caro do Gauchão. E de fato foi. Eu não vou condenar a contratação. Ela foi correta, o Inter deveria contratar. O problema é que ele não foi o jogador que se esperava. Mas eu ainda assim, eu acho que ele não teve a sequência, porque ele era muito convocado para a seleção uruguaia, e o jogador nessa idade, ele acaba sofrendo isso, quando tem que defender a seleção, voltar. O Internacional estava num momento delicadíssimo. Sim. Aquele ano o Inter, em 2013 especialmente, quase foi rebaixado, não teve o seu estádio por 2 anos. O Forlan jogou num time do Inter recente, teve o Fernandão assumindo o grupo e chutando o vestiário. Vocês lembram como foi? Então teve umas circunstâncias que impediram que o Forlan conseguisse jogar também. Forlan voltando de voo fretado, querendo jogar e ficando fora do jogo. O Chile de Figueroa não ganhou nada no seu tempo. No entanto, Figueroa foi escolhido o melhor zagueiro do mundo na época. Jamais se desqualificou o Figueroa. O Figueroa ganhou muita coisa. Ele foi o capitão dos Andes. Dom Elias Ricardo Figueroa Brander. O capitão dos Andes. Pois é. E aí o capitão dos Andes ganhou o que nos Andes? Não, ele ganhou no Internacional. Bom, então eu quero te lembrar que o Forlan ganhou no Uruguai, ganhou na Argentina, foi melhor jogador do time. E já começou a gaguejar porque não Não estou gaguejando, Ribeiro Neto, trazer informação, campeão inglês pelo Manchester. Campeão da Copa da Liga Inglesa pelo Manchester. Deixa eu pegar o ralo aqui. O ralo está aberto aqui, está aberto. Vamos lá, tem mais uma tese. E campeão da Liga Europa pelo Atlético, ou pelo Villarreal, pelo Atlético de Madrid. Cara, esse jogador foi... Não, e ele isso aí é um currículo expressivo. O melhor do mundo. Soma isso aí, ser melhor de uma Copa do Mundo. Então não dá para falar mal do Undershow, tá? Assim, ó. Não dá para falar do Undershow. O Undershow foi melhor de qual Copa do Mundo? O Undershow ganhou pelo Porto, ganhou pelo Manchester. Chico, e Copa do Mundo. Tu ter sido o melhor jogador de uma Copa do Mundo te coloca na galeria dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Acabou, não tem discussão com isso. E ele jogou demais aquela Copa. O que tu acha do jogador que foi eleito o melhor do mundo depois de ter sido eleito o melhor de uma Copa do Mundo, chamado o zagueiro da Itália, aquele... Cannavaro, craque! Nossa, craque! Gênio da bola! Peraí. Meu Deus! O Cannavaro jogava muito, Ribeiro. Ai, meu Deus do céu. Bom, falando sobre aí, Ribeiro, finalmente, tá? A tua ansiedade termina agora. Agora o Ribeiro vai falar do filme. Benefício do Forlan. Eu queria que tu falasse do roteiro, a sinopse do filme. O roteiro é um horror, né? Não tem nada pra contar. Eu vou dizer o seguinte, a vida do Baldasso dava um filme melhor, cara. Mas aí por causa das mulheres, isso aí eu não duvido. Realmente seria um filme... Exagero. Não. Essa não. Tua história também por causa das mulheres, o currículo do Forlan é sacanagem. Boa, Zé. Se tiver isso aí no filme, tá bacana. Será lançado em novembro. O meu filme daria... A gente tem um... Ai, que medo. Um trailerzinho aí. Vamos conferir. A todos, gracias enorme. No es un adiós, es un hasta luego.
Yo exigí que se firmara. Hice un entrenamiento y lo vi y dije, no se va de acá ni loco. Se vio que tenía unas condiciones bárbaras, que le pegaba con las dos piernas. Y me sorprendió muchísimo a mí la facilidad que tenía para pegarle con zurda y con derecha, con tan solo 18 años. Eso no se aprende, se trae. El goleador del campeonato. Lo respetuoso que son estos muchachos es increíble. Nunca me pasó. When Diego scored those 2 goals right in front of our own supporters against Liverpool, created the legend. Yo creo que aquí en Europa es muy importante su velocidad, su capacidad goleadora. Tiene un huecazo, tiene un hueco muy grande en la historia del Atlético de Madrid. Campeón de la Liga Europa. Inclusive lo que hay que tomar en el deporte no es si llegó, es cuánto estuvo. Eso no tiene otra fundamentación que el trabajo. Bien, Diego. Linda. Era algo como niño, un sueño de poder llegar a jugar en la selección. Le va a pegar Forlán. Vamos, Diego. Busca el empate Uruguay. Forlán, el remate. ¡Gol! ¡Gol de Uruguay, Forlán! Y en ese momento viene alguien a decir, eligieron a Diego el mejor jugador del mundo. Nosotros estamos acá y pateamos todo el arco. Sobre todo queremos hacer gol. Muy orgulloso de tener al mejor jugador del mundo, ¿no? Forlán para el segundo de Uruguay al marco. El Uruguay no cabe en la garganta. Es auténticamente un futbolista uruguayo, un futbolista de raza. Não tira. Ribeiro, pelo... Olha, eu tô chorando de... Para aí, aqui, ó, Menotti, então, vamos lá. A história... O cara ali, qualquer um faz... Não, o Forlán não Daniel, para aí, fica tranquilo, que da história, no filme da tua vida, eu consigo até o presidente da BBC para falar. Não, só quero te dizer o seguinte, olha aqui, ó. Menotti, Sir Alex Ferguson. Sim, vou falar mal dele, por acaso. Não, eu quero que tu deixa eu completar. Tá. Luizito Menotti, Soares. Sir Alex Ferguson, Luizito Soares, tantos outros que falaram ali, presidente do Atlético de Madrid. Olha, e aí tu isso aí diz é que mais, não tem história pra contar nada. Isso aí é mais ou menos como tu fazer um filme do Popó, entendeu? E o cara que vai dar o depoimento é o cara do aquele do El Chan lá. O Padre Washington. Aí tá o filme do Popó do Padre Washington. O filme do Popó era um cara fantástico. É que no caso não é, a comparação não está correta. Se tu conseguir fazer um filme do Popó e o Mike Tyson falar do Popó, como é o Alex Ferguson, aí sim tu está correto. A sugestão aqui, enquanto rolava a matéria, eu sugeri ao Ribeiro que levantasse e saísse do programa. Mas ele não, ele achou que poderia pagar essa vergonha. Então pelo menos fica vermelho, Ribeiro. Eu não fico vermelho. A escala de valor, eu acho o seguinte, nós estamos vivendo num momento, né? Que nós temos o melhor futebol da história. Melhor futebol da história. No última Copa do Mundo mostrou isso. Tu não me vem com jogadores de marcha lenta lá na década de 70. As mídias, redes sociais, todo mundo tem seu próprio filme da sua vida, então foi... Qual é a dificuldade da nobreza da reconsideração, Ribeiro? Eu não tenho, eu tô certo. O Forlán não tem história pra filme. Com todo respeito. Mas isso aí é filme pra botar no... Vou tomar uma água. É óbvio, né? A gente vai ali, só já vai volta, rodar o time dela. acalmar as coisas aqui. Na sequência tem mais dos donos da bola. João Batista Filho tem informações sobre o zagueiro elegante do Grêmio, Eraso. Mas não é uma boa informação para o torcedor do Grêmio. Ele foi convocado para um amistoso da seleção do Equador com Honduras, perde 3 rodadas. Figueirense, Goiás e Corinthians. Bressan deve ser o seu substituto nestas 3 partidas, pelo menos é a tendência, Chico. O Ribeiro se surpreendeu com o apelido elegante. Poderia me dizer por quê? É um apelido da seleção equatoriana e que vem se comprovando no Grêmio na medida em que ele fez pouquíssimas faltas e não tem um cartão amarelo. Tu sabe que nesse Campeonato Brasileiro. O Eraso ele farda muito bem. O Eraso é um jogador que ele realmente é muito elegante. Ele não é exatamente um zagueiro técnico, não é. O Jeromel eu acho mais técnico do que ele. Mas, gente, a verdade colocada aqui é a seguinte, ninguém está sentindo falta do Rodolfo, né? Mas deveria sentir. Eu acho que o Grêmio deveria sentir.
Não, Nada eu acho contra que o Eraso, Eraso, mas a jogadores verdade é que o Eraso está cumprindo muito bem. Tá bem, não tá fazendo feijãozinho com arroz, rebatedor, né? Aí não tem nada de elegante, né? Ele nunca Eu acho que ele é rebate, considerado o Ribeiro. elegante lá no Equador porque ele chegava atrasado em todas as bolas, ele não fazia falta mesmo, né? Ô, Ribeiro, Nossa aí é o Senhora. seguinte, tu tá dando uma opinião pelo que tu acha. Não, quanto não. Não, eu não, tô vendo. eu acho que tu ele- não viu ele no Flamengo que foi? Não, mas E ele eu acho jogou- até que ele tá jogou muito dois- bem. peraí, eu acho Ribeiro, até que ele tá muito Ribeiro, bem. Jogou duas Ele partidas. jogou 2 jogos, falhou, dois foi jogos tirado no do time e não jogou nunca- mais. não Cara, treinou, jogador, mas jogador tem que avaliar ele agora, né? jogador da seleção equatoriana jogou 2 jogos. Ah, Ribeiro, para com isso, problema cara. sai, Cara, é a aí tu passa seleção vergonha. O cara eu te titular dou- do... eu te dou 500 caras de seleção Ribeiro, que não jogam a gente nada, passou rapaz. chorando aqui uma semana inteira que o Rodolfo ia embora. Aí o cara entra, vai bem e tu continua falando Não. vergonha, Eu cara. até acho que ele tá muito bem. Mas Mas se ele- assim, ó. Ribeiro, tu tá... Rebatedor, Ribeiro, né? deixa eu te explicar o seguinte. Tu tá falando do Grêmio o tempo todo, tu tá vendo o Grêmio destruir todas as tuas teses e tu não para. Até acho que está muito bem, até acho que está muito bem. Olha, Baldasso, Cara, eu pegou sinto, tudo, nós cara. estamos tão bem no programa, Pegou tudo. Baldasso. Nós estamos, sabe? Então o Eraso não faz falta e não toma cartão porque ele sabe dar o bote, É cara. que uma regra, um ato, ele não pode virar regra. O Flamengo se precipitou. Tu não pode pegar um jogador com 2 partidas e simplesmente colocar o cara em segundo plano no teu Ainda grupo e não mais aproveitar um mais. estrangeiro, vem de um outro futebol Claro, e que é um tal. jogador que precisa de uma adaptação. claro. Eu não sou muito fã do jogador, mas ao contrário de ti, Não é ser muito fã. não é o estilo de jogador que me agrada. Pra mim isso aí é uma opinião muraldida, com todo respeito Não, ao não, amigo. com todo respeito ao amigo. Não precisa ser muito desenvolvido Ninguém acha intelectualmente para entender o que eu disse. Ah, tá me chamando de Não, burro. Não, é que tu tá opinando a opinião dele. O que eu quero dizer é o seguinte, Deixa ele dar a ele opinião não dele, é o pô. tipo de zagueiro que eu gosto. Não é o tipo de zagueiro que eu gosto de ver jogar. Mas eu não posso, diante do fato, desconsiderar o fato e dizer que eu tô certo quando eu emiti uma opinião que não ia dar. Ele tá jogando bem. É que tu não torce pelas tuas teses, Pô, né, claro. Daniel? Ele tá O jogando bem. Equador joga contra Honduras no dia 8 de setembro, como falou o João, desfalca o Grêmio por 3 partidas. E é a dificuldade que o Grêmio vai enfrentar agora, né? Porque vai em setembro. Porque tem seleção brasileira, que ele perde o Groy, seleção olímpica, perde o Luan, tem o Maicon, que volta só daqui 2 semanas, assim. Eu acho que o Grêmio é o maior E prejudicado. agora o Eraso. O próprio Sub-17 ele perde o Lincoln. É, também como uma reposição daqui a O pouco. Grêmio acho que é o mais prejudicado, né? Com certeza. Porque ele vai perder 4 numa, como a gente costuma dizer no popular, numa sentada só, né? E é o que está lá em cima, né? É, Que poderia brigar por alguma coisa. E a gente fala do grupo do Grêmio, que até melhorou em alternativas, mas mesmo assim, são 4 jogadores. Tá, o Bressan entra no lugar titulares. do Eraso. O Edinho no do Maicon. O Edinho no do Maicon. Não tem comprometido o Edinho quando entra no meio. mas Thiago no do Groy. Tá? É, É diferente. Mas o Maicon dá Tá outra bem, qualidade verdade. pro time, né? No lugar do O Luan. Maicon é o equilíbrio do meio de campo. Aí é que tá, no Luan ele pode usar o Fernandinho, Não, meu medo é que ele bote um centroavante. o Bobô, Que ele bote um centroavante ao invés de colocar o Fernandinho. e faça o Pedro Rocha fazer a do Luan. A gente já Exatamente, viu que que isso é o não que deu tem que certo. fazer. Já viu que isso não deu certo. O João tem informações sobre o Kleber Gladiador, que pode jogar contra o Grêmio, hein, João? Exatamente, Chico Garcia, ele já está treinando com um grupo de jogadores do Grêmio, não, do Coritiba, e deve estar na arena amanhã, pelo menos esta é a informação que temos, ou que a gente recebe da imprensa de Curitiba, porque ele abdicou do salário, vai lembrar, teve uma lesão no joelho, fez uma artroscopia, ficou 1 mês fora dos gramados, abdicou de receber, não quis receber o salário do mês passado e já está retornando aos treinamentos, deve estar pelo menos no banco de reservas amanhã na arena. Detalhe, ele rescindiu com o Grêmio, então não existe nem aquele acordo de cavalheiros do Kleber não poder jogar, Chico. E vocês imaginem, conhecendo o Kleber, né? Ele vai estar bem a certa disposto. vontade dele em marcar um golzinho amanhã, Se né? fosse o Filipão, acho que ele teria mais vontade. Pode ser, porque eu acho que ele tem que ter respeito, e acho que tem, pela torcida que sempre o acolheu. Não, né? ele tem que ter respeito com a instituição, porque ele foi bem badalado. Não, ele quando foi bem contratado. tratado aqui. Por Muito bem O tratado. Grêmio contratou por um valor alto, pagou um salário alto. Está devendo sua fortuna. Bom, Mas entrou num acordo já. Não, isso vai tá, ser mas eu pago. digo assim, então ele vai ser pago. Ele então, vai ser pago, é o dinheiro que ele vai recuperar lá na frente. Paulinho, Então ele foi bem tratado pelo Grêmio. Cara, não pode saiu reclamar. uma lista... O João Batista daqui a pouco Calma vem aí, com João, calma mais aí, informações que tá vazando, aí. meu bruxo. Mas eu olha, não acredito que vá se constituir em problema para o Grêmio. Não, O Kleber está muito tempo sem jogar. ó. Muito tempo sem jogar. Garcia no site Peraí, João, volta aqui. Vai lá, vamos lá, vamos voltar. Volta aqui, cortou um pouquinho o início do teu áudio, agora sim, completa a informação. Saiu a lista agora no site do Coritiba, o Kleber não vem a Porto Alegre. Então, a gente vai embora, assunto volta encerrado. amanhã, obrigado. Mas a gente vai ali e já volta, tem só mais um intervalo, é rapidinho, na sequência tem mais aqui.
Olha só, tem uma informação que a princípio ela parecia muito interessante, né? A gente que discute o calendário do futebol brasileiro, com convocações, o Grêmio prejudicado aí, com tantas convocações, o Inter vai perder o goleiro Alisson também, porque o diretor de competições da CBF, o Manuel Flores, ele informou que a partir do ano que vem, o Campeonato Brasileiro vai parar durante as eliminatórias. Só que durante a Copa América, que vai ter em edição extraordinária, né, para o centenário da competição ano que vem, e a Olimpíada, segundo a CBF, o brasileiro não para. Grande coisa. Parabéns ao Manuel Flores, o Joaquim Flores ou o Jesus Flores. Não, e aí eu fico imaginando, a Olimpíada, gente, não é só no Rio de Janeiro, ela vai ter várias sedes, vai ter São Paulo, Manaus também. Como é que vai estar acontecendo uma Olimpíada no país e o Brasileirão ao mesmo tempo? Tu desmobiliza o brasileiro. Não, tu tira o foco de uma competição que é considerado o maior evento da Terra, né? Que são os Jogos Olímpicos, que vai ser no Rio de Janeiro, a gente poderia badalar e a gente vai estar preocupado, a imprensa, o público em geral, dividido tu sabe com o que o Campeonato Brasileiro. A CBF é tão inútil que ela consegue com isso fazer com que os torcedores dos clubes torçam para os seus clubes não terem jogadores convocados. Ela estimula que o Brasil seque ela. Mas esse papel é nosso também. Se nós, imprensa, passarmos daqui para frente a pressionar, a cobrar, a dizer, criticando, que isso é um absurdo, a gente pode evitar que essa barbaridade se perpetue. Infelizmente, Zé, não consegue. O Brasil está realizando uma Olimpíada que, como disse o Chico Garcia, é o maior evento do esporte do mundo. É um negócio fabuloso. E aí vamos nos dedicar ao Campeonato Brasileiro? Faz mal para algum Campeonato Brasileiro? Alto lá, nós não somos ponta em Olimpíada. Já começa por aí. Eu vou te informar, eu digo até de apoio e incentivo ao esporte, só né? Tem uma instituição que poderia mudar isso tudo. A TV. Não vai mudar. Que ela tem a mesma detentora. Mas eu não sei até que ponto por exemplo, eu gosto de Jogos Olímpicos, tá? Tu gosta, cara? Gosto. E eu daqui a pouco, dependendo do nível da competição, eu vou ver a competição, não vou ver o Campeonato Brasileiro. Mas é claro. Eu não vou ver. Então não pode ser um produto rentável para a TV? Cara, Copa do Mundo, Olimpíada rolando, pelo tamanho do evento e o que significa, eu vejo badminton e não vejo o Campeonato Brasileiro. Eu vejo peteca e não vejo o Campeonato Brasileiro. Mas tu, né, Baldasso? Porque a grande massa de torcedores do Flamengo, do Corinthians... Seus clubes. Não sei. Nós estamos enganados, porque a Olimpíada nos absorve no momento em que ela está acontecendo. Que fala a gente gostar de peteca. Mas eu acho que nós estamos falando como jornalistas esportivos. Eu acho isso aí. Parabéns, eu como evento, a Olimpíada é muito melhor. Parabéns, Chico. Parabéns. É isso aí. Olha só, tem gente que não vê futebol, mas que vê outros esportes e que gosta de outros esportes. Também, mas é uma minoria. Não é uma minoria. Não é uma minoria. Eu como jornalista, meu amigo, me desculpe, eu não posso... Mas tu é jornalista, não estamos debatendo no jornalismo. Estamos debatendo as pessoas ou mais. Não, o Paulo Pires me dá um dado agora que é realmente interessante. É difícil. Um dado, Ribeiro. Ribeiro repete tudo que a gente fala, né? É o Ribeirinho Beatbox. Em 2004, na Olimpíada de Atenas, na Grécia, a Band TV aqui ficou em primeiro lugar no Ibope, transmitindo a regata final da medalha de ouro do Robert Scheid. Tá, então, Ribeiro, mais um ralo. Não, mas era uma ideia que eu tinha também. Boa tarde, Ribeiro, tudo bom pra ti? Não faz isso que eu vou te ensinar como é que era aqui. Não, tu não vai ensinar. Quando a nossa querida ginasta... Nem perde teu tempo. Daiane dos Santos. Daiane dos Santos. Que ela começou tinha medalha de ouro de Copa do Mundo e tal. Ela se transformou num grande fenômeno. O Brasil parou para ver ela. Isso é verdade. Quando tem um brasileiro envolvido na possibilidade de título, a gente abraça o evento. Se não tivesse o Scheid na final, não teríamos essa audiência. Isso é verdade. Porra, então para. Não vem com Miguelaço. Ribeiro, falso telespectador. Desculpa. Eu queria lembrar o Ribeiro que todos os esportes da Olimpíada têm brasileiros. Não, ganhando não. Mas disputando sim. O título não. Sim, porque a maioria dos eventos de Olimpíada são realizados em 1 ou 2 dias, a possibilidade de título é iminente para qualquer um. Pega o índice de audiência nos Jogos Olímpicos, é brincadeira. Olha o que nós estamos discutindo. Estamos encerrando o programa, o João Batista teve informação. Foi duas na realidade. A primeira é sobre Alan Costa. O empresário do jogador está trazendo uma proposta por ele. Ele já teve uma sondagem da Turquia e seria o plano B para o Rodolfo. E agora vem outra proposta para o Alan Costa, vai chegar na mesa do presidente Vitório Pífero. E o goleiro Dida
Dida, 17 anos, foi chamado para treinar no grupo principal do Grêmio, enquanto Marcelo Groi estiver na seleção brasileira. Chico. Olha aí, goleiro Dida, 17 anos da base do Grêmio, foi chamado para o grupo Que principal. pode ser filho, tem idade para ser filho do Dida. Neto, eu diria. Voltamos amanhã, 13h. Enquanto o Baldassi pensa em que posição tirou o Brasil do Pan-Americano, que eu acho que ele nem viu. Opa, tava pensando num argumento. Opa!